Ao longo da história, os estoicos deixaram um ensinamento que continua urgente e atual. O verdadeiro poder começa dentro de nós. Num mundo que nos arrasta constantemente para as expectativas externas, para a comparação e para a busca interminável de aprovação, esquecemos o mais essencial: aprender a cuidar de nós mesmos. Não falo de um cuidado superficial, mas de um cuidado profundo, que nasce do respeito, da disciplina e da conexão com a própria essência. Cuidar de si não é um ato de egoísmo, é um ato de sabedoria. Porque quando você não sabe impor limites, quando negligencia o corpo, quando se fala com dureza, quando teme a solidão ou persegue metas que não são suas, acaba vivendo uma vida apagada e desconectada. Os estoicos compreenderam que cultivar o amor próprio e o respeito interior não era luxo, mas necessidade para manter a alma firme em meio às tempestades. As 7 lições a seguir são um guia prático para reencontrar-se consigo mesmo sob essa visão estoica. Elas mostram como parar de agradar a todos e começar a honrar sua verdade, como tratar o corpo com a dignidade que merece, como libertar-se da comparação destrutiva, como transformar o diálogo interno em aliado, como aprender a desfrutar da própria companhia, como perseguir metas que realmente acendem sua alma e, por fim, como celebrar cada vitória para reforçar sua confiança. Não são ideias abstratas, mas ferramentas que você pode aplicar no dia a dia, e se praticadas com constância, revelam algo poderoso. Quando você se cuida de verdade, sua vida muda. Sua energia se renova, seus relacionamentos se transformam e sua presença se fortalece, porque transmite o bem mais valioso que um ser humano pode possuir: o respeito por si mesmo. 1. Pare de agradar a todos. Comece a agradar a si mesmo. Desde cedo fomos ensinados a acreditar que ser uma boa pessoa significava dizer sim para tudo, obedecer e evitar conflitos. Esse hábito, repetido dia após dia, transforma-se em um peso que rouba a autenticidade e faz você viver preso às expectativas dos outros. Quanto mais você cede, mais os outros exigem. E sem perceber, você acaba em último lugar, cansado e sem energia para cuidar daquilo que realmente importa: a sua própria vida. O estoicismo nos lembra que agradar constantemente não é bondade. Muitas vezes é abandono de si mesmo. Epicteto foi direto. Se você deseja melhorar, precisa estar disposto a parecer tolo aos olhos alheios. Isso significa ter a coragem de decepcionar quando for necessário, de colocar limites mesmo que os outros não entendam, de escolher a sua verdade em vez da aprovação externa. Afinal, de que adianta ter a aprovação do mundo inteiro se por dentro você está em guerra contra si? Respeitar-se começa com o reconhecimento de que suas decisões, seus desejos e sua paz têm tanto valor quanto os de qualquer outra pessoa. Dizer não não é falta de educação. É uma declaração de respeito próprio. E embora no início isso possa gerar culpa ou desconforto, cada vez que você escolhe cuidar de si, envia uma mensagem poderosa: meus sentimentos importam, minhas necessidades importam, minha vida importa. Pratique em gestos simples. Aprenda a recusar sem precisar se justificar em excesso. Reavalie os compromissos que assume e mantenha apenas aqueles que contribuem para o seu crescimento. Tolere a insatisfação momentânea de não agradar a todos, porque esse desconforto é passageiro, enquanto o dano de se abandonar é permanente. Agradar a todos é um jogo impossível de vencer. Sempre haverá alguém pedindo mais, criticando ou nunca satisfeito. Já quando você escolhe agradar a si mesmo, retoma o controle da sua vida. Descobre que pode ser gentil sem se perder, generoso sem se esgotar e empático sem carregar o que não lhe pertence. E o mais importante, transmite com sua atitude que é alguém que se respeita, e o mundo, cedo ou tarde, aprende a tratá-lo do mesmo modo. Segundo, trate seu corpo como um templo. O seu corpo não é apenas carne e osso. É a casa sagrada onde sua alma habita todos os dias. Quando você o negligencia, quando o trata como descartável ou sem valor, envia para si mesmo a mensagem de que não se considera digno. Mas quando o cuida,
o fortalece e o nutre. Sua mente e seu espírito respondem com mais energia, confiança e clareza. Vivemos em uma era em que se exige muito mais do que o corpo pode dar. Dormimos pouco, nos alimentamos de qualquer jeito, abusamos de estímulos artificiais e seguimos rotinas que não respeitam nossos limites. O resultado é cansaço, ansiedade, doenças e a sensação de estar constantemente esgotado. O estoicismo ensina que o verdadeiro respeito começa dentro de nós, e isso inclui cuidar da forma como habitamos o corpo que nos foi dado. Tratá-lo como um templo não significa perseguir padrões de beleza irreais, nem viver obcecado pela aparência. Significa oferecer aquilo que ele precisa para sustentar a sua vida. Alimentos de verdade, descanso de qualidade, movimento diário, contato com a natureza e momentos de recuperação. Significa reconhecer que sem saúde, nada tem sentido. Porque sem energia, não há como realizar seus sonhos. Sem força, não há como apoiar os que você ama. E sem vitalidade, não há como aproveitar o que a vida oferece. Cada escolha cotidiana é um ato de amor próprio. Beber água em vez de exagerar no açúcar. Deitar-se cedo em vez de se perder em preocupações noturnas. Preparar uma refeição nutritiva em vez de ceder à preguiça. Caminhar em vez de passar horas diante de uma tela. Tudo isso constrói a mensagem interior de que você se importa consigo mesmo. Quando o corpo recebe esse cuidado, sua postura muda, sua voz ganha firmeza, sua mente se torna mais clara. E o mais importante, você sente orgulho de si, porque prova com ações que merece respeito. Tratar o corpo como templo é, no fundo, tratar a vida como algo sagrado. E a partir desse entendimento, você nunca mais o descuida. Terceiro, mate o jogo da comparação. Comparar-se com os outros é um dos venenos mais comuns do nosso tempo. Basta abrir as redes sociais, ver uma foto editada ou um sucesso exibido e de imediato surge a pergunta: por que eu não estou lá? O que me falta? Onde estou falhando? O que não se vê é que por trás daquela imagem também existem dúvidas, dores e fragilidades. Enquanto isso, você esquece de valorizar o que já construiu na sua própria vida. Os estoicos foram claros. Não é pobre quem tem pouco, e sim quem deseja sempre mais. A comparação constante rouba a sua paz, porque o faz desejar o que está nas mãos de outros e ignorar o que já possui. Você passa a correr uma corrida que não é sua, a seguir um caminho que não lhe pertence, e perde de vista o seu próprio processo. Cada pessoa tem o seu tempo, os seus desafios e o seu destino. Olhar para o sucesso alheio com inveja não acelera sua jornada. Pelo contrário, atrasa. Porque enquanto está ocupado com a vida dos outros, deixa de avançar na sua. A comparação não só enfraquece sua autoestima, mas também apaga a alegria de reconhecer suas próprias conquistas. Matar o jogo da comparação exige consciência e prática. Sempre que se pegar medindo seu valor pela régua de outra pessoa, faça uma pausa e recorde o quanto já avançou. Troque-o por que eles e não eu, por que não eu, no meu próprio tempo. Transforme a inveja em inspiração. Use o êxito dos outros como prova de que também é possível para você, à sua maneira. Reduza o contato com aquilo que alimenta sua sensação de inferioridade, seja excesso de telas, conversas negativas ou ambientes tóxicos. Alimente sua mente com lembranças do seu progresso. Anote suas vitórias. Registre cada avanço. Celebre cada passo. Assim você descobrirá que não existe competição real, porque ninguém tem a sua mente, a sua história, os seus talentos, nem o seu destino. A verdadeira liberdade chega quando você entende que seu caminho não precisa se parecer com o de mais ninguém. O que importa é avançar sendo fiel a si mesmo. E ao matar a comparação, você abre espaço para a gratidão, a confiança e a certeza de que sua jornada é única e sagrada. Quarto, fale consigo mesmo como com o seu melhor amigo. Pense em como você trataria alguém que ama se essa pessoa viesse até você cheia de dúvidas, medo e desânimo. Você a atacaria com críticas? Chamaria de fraca ou incapaz? Claro que não. Você falaria com paciência, a encorajaria, lembraria do seu valor e a faria acreditar novamente em si. Então, por que tantas vezes é exatamente assim que falamos conosco de maneira dura, cruel e impiedosa?
O diálogo interno é uma das forças mais determinantes da vida. As palavras que você repete diariamente moldam sua identidade. Quando a sua mente se enche de frases como "não sou suficiente", "sempre erro" ou "não vou conseguir", sua confiança se desgasta e suas ações ficam limitadas. Mas quando escolhe falar consigo com respeito e encorajamento, constrói dentro de si uma fortaleza impossível de ser derrubada. Marco Aurélio já dizia: a alma se colore com a cor dos pensamentos. Se seus pensamentos são de apoio e bondade, você floresce. Se são de desprezo e julgamento, você encolhe. O mais importante é perceber que essa voz crítica que carrega não é a sua essência, é o reflexo de experiências passadas, de opiniões alheias e de padrões impostos. Agora, cabe a você escolher outro tipo de linguagem interna. Falar consigo como um melhor amigo significa trocar a autocrítica por mensagens de confiança. Quando errar, não se insulte. Lembre-se de que está aprendendo. Quando sentir medo, não se chame de fraco. Reconheça que o medo é humano, mas que você tem força para seguir adiante. Quando duvidar de si, não se entregue à queixa. Diga a si mesmo: posso não ter todas as respostas, mas confio na minha capacidade de continuar tentando. Transforme a autoafirmação em prática diária. Escreva frases positivas, repita em voz alta, torne-as parte das suas rotinas. Dizer: sou capaz, estou crescendo, me respeito, não é vazio. São sementes que, com o tempo, criam raízes profundas de confiança. Quanto mais você se acostumar a falar consigo com paciência e carinho, menos aceitará o desrespeito externo. Você não tolerará relacionamentos que o diminuem, nem palavras que o ferem, porque terá estabelecido um padrão de respeito inquebrantável. Ser seu próprio aliado não é arrogância, é maturidade. É entender que a relação que você tem consigo mesmo define todas as outras. E quando aprende a falar como um verdadeiro amigo, torna-se imbatível. 5. Ame a sua própria companhia. Muitas pessoas sentem verdadeiro pânico diante da ideia de ficarem sozinhas. Preenchem cada instante com barulho, distrações, redes sociais ou companhias vazias, apenas para evitar o confronto com os próprios pensamentos. No entanto, aprender a desfrutar da sua própria presença é um dos maiores sinais de liberdade interior. Quem se sente bem consigo mesmo já não depende da validação ou da atenção constante dos outros para ter paz. Sêneca afirmou: quem tem medo de estar só, tem medo de ser livre. Estar consigo não é castigo, é oportunidade. É o espaço onde você pode se conhecer de verdade, compreender seus desejos mais profundos, identificar seus medos e alinhar sua vida ao que realmente importa. Quando aprende a valorizar a própria companhia, você deixa de aceitar relacionamentos superficiais, porque já não procura preencher um vazio, você já se sente completo. No começo pode ser desconfortável. O silêncio traz à tona memórias dolorosas ou pensamentos que preferimos evitar. Mas é justamente nesse contato honesto consigo mesmo que nasce a transformação. A solidão bem vivida não significa isolamento, mas sim fortalecimento. É o momento em que você se escuta, diferencia o que é seu do que foi imposto pelos outros e aprende a sustentar a própria essência. Para cultivar esse hábito, crie pequenos rituais. Reserve momentos do dia para estar consigo sem distrações. Caminhe sozinho, escreva em um diário, leia algo que o faça refletir ou simplesmente observe o que sente. Cuide do seu espaço, prepare refeições para si com carinho, celebre suas vitórias mesmo que ninguém mais veja. A cada gesto, você transforma a solidão em um lugar de descanso e não de ansiedade. Amar a própria companhia não significa rejeitar os outros, significa que você já não depende deles para se sentir valioso. Isso permite que suas relações sejam mais livres, sem a necessidade de se agarrar a alguém para evitar o vazio. Quando você encontra prazer em estar consigo, transmite segurança e autenticidade, e sua presença se torna magnética. O dia em que você conseguir sentar-se a sós e sentir alegria por estar com alguém que vale a pena você mesmo, será o dia em que terá descoberto uma das formas mais puras de amor próprio.
Sexta, persiga metas que acendam sua alma. Existe uma diferença enorme entre viver perseguindo aquilo que os outros esperam de você e acordar todos os dias com entusiasmo por trabalhar no que realmente desperta sua paixão. Muitas pessoas gastam a vida inteira cumprindo papéis que não escolheram, estudam o que lhes disseram, aceitam empregos que detestam, seguem rotinas que as apagam, tudo para aparentar sucesso ou evitar críticas. Mas isso não é viver, é apenas sobreviver numa prisão invisível. O estoicismo ensina que a verdadeira liberdade surge quando suas ações diárias estão alinhadas ao que você deseja ser. Epicteto foi claro: primeiro diga o que você quer ser e depois haja de acordo. Essa coerência entre sonho e prática cria uma energia inabalável. Quando sua meta nasce de dentro, cada passo, por mais difícil que seja, tem significado. Cada esforço traz satisfação. Até o sacrifício se transforma em motivo de orgulho. Perseguir metas que acendem sua alma não significa que o caminho será simples, mas sim que será verdadeiro. Você pode começar pequeno, com poucos recursos e cheio de dúvidas, mas o que importa é começar. Uma meta autêntica não precisa de aprovação externa. Ela se justifica sozinha porque lhe dá energia, foco e propósito. Essa chama interior distingue quem vive de forma automática de quem vive com intenção. Para descobrir quais são essas metas, pergunte-se: o que eu faria mesmo que ninguém me pagasse por isso? Que atividades me fazem perder a noção do tempo? Que projetos despertam coragem em vez de apenas conforto? As respostas a essas perguntas são bússolas apontando para o seu propósito. E uma vez que o descubra, comprometa-se a avançar todos os dias, ainda que em passos pequenos. Lembre-se, não se trata de impressionar o mundo, mas de provar a si mesmo que honra seu potencial. O trabalho constante deixa de ser obrigação e passa a ser expressão de amor próprio, porque você já não corre atrás apenas de resultados externos, mas da chance de se tornar a pessoa que deseja ser. O dia em que tiver coragem de perseguir aquilo que realmente acende sua alma, começará a viver em outro nível de intensidade. Você se tornará mais forte, mais determinado e mais livre. E ninguém poderá deter alguém movido pela força de um propósito verdadeiro. 7. Celebre cada vitória, grande ou pequena. Amar a si mesmo não é apenas disciplina e esforço. Também é reconhecer o quanto você já avançou. Muitas vezes, você passa de uma meta a outra sem parar para apreciar o que conquistou. Aplaude os outros, mas esquece de bater palmas para si. Esse hábito de se cobrar sem descanso mina sua motivação e faz parecer que nada é suficiente. Os estoicos lembrariam que, se você nunca reconhece o seu progresso, como poderá sentir-se digno de respeito e sucesso? Celebrar vitórias, até as mais simples, não é vaidade, é justiça consigo mesmo. Acordou cedo e venceu a preguiça? Isso é uma vitória. Manteve a calma em uma situação difícil? Outra conquista. Terminou a semana sem desistir de si? Um triunfo que prova sua resiliência. Quando você aprende a valorizar esses momentos, sua mente começa a registrar que está crescendo, que está se tornando mais forte e mais capaz. Esse reconhecimento cria uma energia positiva que o impulsiona para frente com confiança em vez de peso e cobrança. Celebrar não significa se acomodar, significa alimentar a motivação que mantém você firme no caminho. Transforme isso em prática. Escreva ao fim do dia 3 coisas que fez bem. Olhe-se no espelho e diga com sinceridade: tenho orgulho de mim hoje. Permita-se pequenos gestos de recompensa, não como fuga, mas como respeito ao esforço. Nos grandes marcos, comemore intensamente, agradeça, saboreie cada resultado do seu compromisso. A celebração contínua o liberta da armadilha do nunca é suficiente. Você deixa de depender do reconhecimento externo porque aprende a ser sua própria fonte de incentivo. Essa independência emocional é maturidade. É entender que a vida não é só sobre chegar à meta final, mas sobre aproveitar o processo de se tornar quem você deve ser. Não subestime nenhuma vitória. O que hoje parece pequeno pode ser a base de algo imenso no futuro.
Reconhecer suas conquistas fortalece sua identidade, aumenta sua confiança e ensina ao mundo como você deve ser tratado. Quando você celebra a si mesmo, mostra que se valoriza, e isso muda tudo. Cuidar de si mesmo não é um caminho que se percorre em um único dia, mas uma prática constante, uma escolha renovada a cada manhã. Estas 7 lições estoicas não pretendem torná-lo perfeito, mas lembrá-lo de que dentro de você já existem a força, a disciplina e a sabedoria necessárias para viver com mais dignidade e plenitude. Quando você deixa de agradar a todos para agradar a si mesmo, quando trata o corpo como um templo, quando mata o jogo da comparação, quando aprende a falar consigo com respeito, quando desfruta da própria companhia, quando persegue metas que acendem sua alma e celebra cada conquista, grande ou pequena, então dá um passo decisivo rumo a uma vida mais sólida e autêntica. Os estoicos sabiam que nada externo poderia garantir a verdadeira paz, porque tudo o que vem de fora é frágil e passageiro. A verdadeira fortaleza nasce sempre de dentro. E quando você aprende a cuidar de si, não apenas se protege de um mundo que tantas vezes exige demais, mas também se torna mais livre, mais sereno e mais preparado para enfrentar qualquer adversidade. Leve consigo esta verdade. A relação que você tem consigo mesmo determina o tom de toda a sua vida. Se você se respeita, o mundo percebe. Se você se cuida, sua energia se transforma. Se você se ama, seu caminho se ilumina. E ao aplicar esses ensinamentos, compreenderá que cuidar de si não é vaidade, é a base para viver com grandeza, propósito e paz interior.